Imagine uma pedra tão colossal que faz pirâmides parecerem brinquedos. Centenas de toneladas de rocha viva, cortada sem máquinas, erguida sem guindastes, para um templo de ouro puro, colunas de bronze que tocam o céu e paredes que sussurram segredos do Éden. Salomão, rei jovem de um reino frágil, construiu não só um altar, mas um legado que arqueólogos de 2025 ainda cavam em Jerusalém, ofegantes. Por quê? Como um homem ousou desafiar o impossível? E o que isso tem a ver com o sonho que Deus plantou em seu coração? Se você já se perguntou onde está a sabedoria para construir algo eterno na minha vida, pare tudo. Hoje quebramos o véu. Alianças que valiam bilhões, engenharia que Newton invejou e símbolos que prefiguram o próprio Cristo. Não é história antiga, é o mapa para sua construção silenciosa. Um templo vivo em você. 1 Coríntios 3,16. Prepare-se para descobrir a maior obra da antiguidade. Com 30 metros de altura, paredes revestidas de ouro puro, colunas de bronze gigantes e pedras que pesavam centenas de toneladas, o Templo de Salomão continua sendo um mistério até hoje. Se você acredita que conhece toda a história, está prestes a ser surpreendido completamente. Por que arqueólogos modernos ainda procuram desesperadamente por vestígios desta construção impossível? Como um rei conseguiu reunir recursos equivalentes a trilhões de dólares atuais para edificar algo que desafia nossa compreensão? A resposta não está apenas nos livros sagrados, mas numa estratégia silenciosa que mudou para sempre o curso da história humana. Durante séculos, estudiosos tentaram desvendar os métodos exatos utilizados por Salomão para erguer esta maravilha arquitetônica. As dimensões descritas em 1 Reis 6 revelam proporções matemáticas perfeitas que anteciparam conhecimentos considerados modernos. Cada medida, cada material, cada detalhe seguia um plano misterioso que poucos conseguem compreender até os dias atuais. Mas aqui está o verdadeiro mistério. Salomão não construiu apenas um templo físico. Ele estava executando um projeto muito mais ambicioso e sofisticado do que qualquer líder político ou religioso da antiguidade. Sua verdadeira genialidade residia numa estratégia que permaneceu oculta por milênios, influenciando civilizações inteiras sem que percebessem. Essa construção silenciosa que ninguém explica moldou não apenas Israel, mas estabeleceu princípios que ecoam através dos séculos. O que Salomão realmente estava construindo transcendia pedra, ouro e bronze, atingindo algo muito mais profundo e duradouro na experiência humana. Antes de compreendermos a magnitude desta construção misteriosa, precisamos questionar como um jovem rei recém-coroado conseguiu sabedoria que superava todos os sábios do Oriente e do Egito. A resposta encontrada em 1 Reis 3, 5, 15 revela um encontro sobrenatural que transformaria completamente o destino de uma nação inteira. O contexto histórico deste período mostra Israel emergindo como potência regional após as vitórias militares de Davi. Salomão herdou um reino em expansão, mas também tensões internas e ameaças externas constantes. Nações vizinhas observavam atentamente cada movimento do novo monarca, esperando sinais de fraqueza ou oportunidades para reconquistar territórios perdidos anteriormente. Em Gibeão, durante um sonho profético, Deus ofereceu a Salomão qualquer coisa que desejasse. Surpreendentemente, o jovem rei não pediu riquezas, longevidade ou vitórias militares. Sua escolha revelou uma compreensão extraordinária sobre liderança. Ele solicitou coração entendido para julgar o povo e discernir entre o bem e o mal. Esta decisão, aparentemente simples, desencadeou consequências que transformariam Israel numa superpotência da antiguidade.
A sabedoria concedida não era meramente intelectual, mas uma capacidade sobrenatural de compreender princípios universais de justiça, administração, diplomacia e construção civilizacional. Salomão passou a enxergar padrões ocultos que outros líderes não conseguiam perceber. Mas essa sabedoria divina carregava um propósito específico que poucos estudiosos conectam adequadamente com o projeto do templo. Cada decisão administrativa, cada aliança diplomática, cada inovação arquitetônica seguia um plano meticulosamente orquestrado que se revelaria através de uma construção sem precedentes na história. A genialidade política de Salomão começou a se manifestar através de alianças estratégicas que confundiram completamente seus contemporâneos. Enquanto outros reis expandiam territórios através de guerras sangrentas, Salomão escolheu um caminho radicalmente diferente. Transformar inimigos em parceiros comerciais através de acordos mutuamente vantajosos e casamentos diplomáticos cuidadosamente planejados. O acordo com o Irão, rei de Tiro, exemplifica perfeitamente essa estratégia inovadora descrita em 1 Reis 5. Salomão ofereceu trigo e azeite em troca de cedros do Líbano e expertise técnica fenícia. Esta parceria criou precedentes comerciais que beneficiaram ambas as nações por décadas, estabelecendo rotas comerciais que se tornariam fundamentais para a economia regional. Através de 1 Reis 9, 26, 28, descobrimos que Salomão também desenvolveu uma marinha mercante em parceria com os fenícios, dominando o comércio marítimo no Mar Vermelho. Suas expedições até Ofir traziam ouro, prata, marfim, macacos e pavões, gerando riquezas que financiavam projetos arquitetônicos cada vez mais ambiciosos e sofisticados. A estratégia matrimonial de Salomão, embora controversa biblicamente, demonstra sua compreensão profunda sobre diplomacia internacional. Cada casamento selava alianças que protegiam fronteiras, garantiam acesso a recursos naturais específicos e estabeleciam redes de influência que se estendiam desde o Egito até a Mesopotâmia, criando uma teia de relacionamentos estratégicos. Mas todos esses acordos diplomáticos e comerciais convergiam para um objetivo central: reunir recursos humanos, materiais e tecnológicos necessários para executar o projeto de construção mais ambicioso da antiguidade. Salomão estava silenciosamente orquestrando uma revolução arquitetônica que mudaria para sempre a percepção sobre engenharia e espiritualidade. As especificações técnicas do templo descritas em 1 Reis 6 revelam um projeto que desafiava completamente as capacidades construtivas conhecidas na época. As dimensões precisas, 60 côvados de comprimento, 20 de largura e 30 de altura, seguiam proporções matemáticas que criavam acústica perfeita e estabilidade estrutural extraordinária para construções daquela magnitude. O contexto arqueológico da região mostra que nenhuma civilização contemporânea havia desenvolvido técnicas suficientes para trabalhar com pedras de tamanha dimensão. As pedras grandes e pedras preciosas, mencionadas em 1 Reis 5:17, exigiam conhecimentos de engenharia, transporte e posicionamento que surpreendiam até mesmo construtores egípcios e mesopotâmicos mais experientes da época. A análise detalhada dos materiais revela uma logística impressionante. Cedros transportados desde o Líbano, ouro refinado em quantidades astronômicas, bronze fundido em peças únicas de dimensões gigantescas. O mar de bronze descrito em 1 Reis 7, 23, 26 pesava aproximadamente 27 toneladas e requeria técnicas de metalurgia que anteciparam descobertas consideradas medievais.
A organização da mão de obra demonstra outro aspecto revolucionário do projeto. Segundo 1 Reis 5, 13 e 16, Salomão mobilizou 30.000 israelitas em turnos rotativos, 70.000 carregadores e 80.000 cortadores de pedra, supervisionados por 3.300 chefes. Esta estrutura organizacional criou o primeiro exemplo histórico de gestão de megaprojetos com divisão especializada de trabalho. Porém, o aspecto mais intrigante desta construção não residia em sua grandeza física, mas em seu simbolismo oculto. Cada elemento arquitetônico carregava significados profundos que conectavam dimensões espirituais e materiais, criando um espaço que transcendia a mera funcionalidade religiosa para se tornar uma representação tangível de princípios divinos universais. O verdadeiro segredo por trás da construção do templo reside nos símbolos meticulosamente integrados em cada detalhe arquitetônico. Os querubins de ouro descritos em 1 Reis 6, 23, 28 não eram meros ornamentos decorativos, mas representações precisas de seres celestiais que estabeleciam uma ponte visual entre o reino terreno e as dimensões espirituais superiores. As palmeiras, flores abertas e querubins esculpidos nas paredes internas, conforme 1 Reis 6, 29, recriavam simbolicamente o Jardim do Éden. Salomão estava construindo uma representação física do paraíso perdido, um espaço onde a presença divina poderia habitar novamente entre os homens, de forma tangível e acessível através de rituais cuidadosamente estabelecidos. As duas colunas de bronze chamadas Jaquim e Boaz, detalhadas em 1 Reis 7, 15 e 22, continham significados que transcendiam sua função estrutural. Seus nomes hebraicos, Ele estabelecerá, e nele a força, declaravam publicamente os princípios fundamentais sobre os quais toda a nação israelita deveria ser edificada espiritualmente. O Santo dos Santos, um cubo perfeito de 20 côvados em cada dimensão, revestido completamente de ouro puro, representava a perfeição geométrica divina. Esta forma cúbica aparece novamente na descrição da Nova Jerusalém em Apocalipse 21:16, estabelecendo conexões proféticas entre o Templo Salomônico e realidades escatológicas futuras. Mas Salomão estava implementando algo ainda mais sofisticado através destes símbolos. Ele criava uma linguagem visual universal que comunicava verdades espirituais complexas para pessoas de diferentes culturas e níveis educacionais. Esta estratégia de comunicação simbólica se tornaria um modelo replicado por civilizações posteriores através dos séculos. Enquanto o mundo observava a magnificência externa do templo, Salomão executava silenciosamente uma transformação econômica que revolucionaria completamente o sistema comercial do Oriente Médio. O templo funcionava como muito mais que um centro religioso. Era o coração de uma rede comercial internacional que gerava riquezas sem precedentes na história antiga. As ofertas e sacrifícios descritos em 1 Reis 8, 62, 63 movimentavam quantidades extraordinárias de gado, grãos e produtos agrícolas, criando demanda constante que estimulava a produção em todo o território israelita. Esta economia sacra estabelecia fluxos financeiros regulares que beneficiavam desde pequenos criadores até grandes comerciantes regionais especializados. O sistema de dízimos e ofertas voluntárias transformou Jerusalém no maior centro de redistribuição de riquezas da antiguidade. Peregrinos de nações distantes traziam metais preciosos, especiarias e manufaturas exóticas, criando um mercado cosmopolita que atraía comerciantes desde a Etiópia até as regiões mais remotas da Ásia Central. A manutenção constante do templo gerava empregos especializados permanentes: ourives, carpinteiros, músicos, guardas, escribas e administradores.
Segundo registros bíblicos, apenas o corpo sacerdotal organizado por Davi e implementado por Salomão incluía milhares de levitas distribuídos em turnos rotativos que garantiam funcionamento ininterrupto das atividades. Esta estrutura econômica criava um efeito multiplicador que se estendia muito além de Jerusalém. Cidades menores desenvolviam indústrias específicas para atender demandas do templo, estabelecendo cadeias de suprimento que fortaleciam toda a economia nacional. Salomão havia criado o primeiro modelo histórico de desenvolvimento econômico baseado em um centro religioso que funcionava como motor de crescimento regional. A influência cultural do Templo de Salomão estendeu-se muito além das fronteiras de Israel, estabelecendo padrões arquitetônicos e litúrgicos que influenciariam civilizações por milênios. A rainha de Sabá, conforme registrado em 1 Reis 10, 1-13, representa apenas um exemplo documentado dos numerosos dignitários internacionais que visitavam Jerusalém para testemunhar pessoalmente esta maravilha arquitetônica. O sistema de adoração implementado no templo criava experiências sensoriais completamente inovadoras para a época. A combinação de música coral com instrumentos metálicos, aromas de incenso exótico, iluminação dourada refletida e rituais coreografados produzia atmosferas que impressionavam visitantes acostumados com templos tradicionais de outras culturas religiosas. A preservação e cópia dos textos sagrados dentro do templo estabeleceu Jerusalém como centro intelectual de referência internacional. Escribas especializados desenvolveram técnicas avançadas de preservação de manuscritos, criando bibliotecas que atraíam estudiosos de civilizações distantes, interessados em adquirir conhecimentos sobre administração, direito, filosofia e teologia. O impacto educacional se manifestava através das 3 grandes festas anuais, quando todo israelita do sexo masculino deveria comparecer ao templo. Estas peregrinações regulares funcionavam como universidades populares, onde conhecimentos religiosos, históricos, legais e culturais eram transmitidos sistematicamente através de gerações, fortalecendo a identidade nacional. Mas Salomão compreendia que esta influência cultural deveria transcender sua própria geração. Ele estava estabelecendo fundamentos civilizacionais que moldariam não apenas Israel, mas influenciariam profundamente o desenvolvimento de conceitos sobre arquitetura sacra, organização religiosa e relacionamento entre espiritualidade e sociedade civil. O templo salomônico continha elementos proféticos ocultos que conectavam sua construção física com realidades espirituais futuras descritas em outras passagens bíblicas. A visão de Ezequiel sobre um templo restaurado em Ezequiel 40-48 mantém proporções e simbolismos que ecoam diretamente à estrutura original construída por Salomão, sugerindo continuidades proféticas intencionais. A tipologia do templo prefigurava verdades sobre a encarnação de Cristo reveladas séculos depois. João 2, 19, 21 registra Jesus referindo-se ao próprio corpo como templo, estabelecendo conexões teológicas profundas entre a habitação física de Deus no Santo dos Santos e a habitação da divindade no corpo humano de Cristo. O véu que separava o Santo dos Santos, conforme descrito em 1 Reis 6:21, antecipava simbolicamente a barreira entre humanidade e divindade que seria removida na crucificação. Mateus 27:51 registra que este véu se rasgou no momento da morte de Cristo, cumprindo tipologicamente o propósito original do templo de mediar o acesso à presença divina. As ofertas contínuas estabelecidas no templo salomônico prefiguravam o sacrifício único e definitivo de Cristo, descrito em Hebreus 9, 11, 14. O sistema sacrificial complexo implementado por Salomão educava gerações sobre a necessidade de expiação,
preparando conceptualmente a humanidade para compreender a obra redentora futura. A descrição da Nova Jerusalém, em Apocalipse 21:22, revela que a cidade celestial não terá templo físico, porque o próprio Deus será seu templo. Esta revelação completa o ciclo profético iniciado com a construção salomônica, do Éden perdido, através do templo mediador, até a restauração final, onde a presença divina habitará diretamente com a humanidade redimida. Paradoxalmente, o próprio sucesso do projeto de Salomão continha sementes de declínio que revelam lições profundas sobre a natureza humana e a responsabilidade espiritual. 1 Reis 11:1-13 documenta como as alianças matrimoniais que facilitaram a construção do templo eventualmente desviaram o coração de Salomão das verdades espirituais que ele havia materializado em pedra e ouro. O contexto histórico mostra que Salomão gradualmente permitiu que esposas estrangeiras introduzissem cultos pagãos em Jerusalém, criando altares dedicados a divindades como Quemos e Moloque. Esta apostasia representava uma traição fundamental aos princípios que haviam inspirado a construção do templo como habitação exclusiva do Deus de Israel. Análise de 1 Reis 12:1-24 revela como os impostos necessários para manter o esplendor do templo e dos projetos reais criaram tensões sociais que culminaram na divisão do reino após a morte de Salomão. O filho Roboão herdou não apenas a glória arquitetônica, mas também os custos sociais e políticos desta magnificência. A ironia histórica reside no fato de que o templo, construído para unificar Israel sob a adoração ao verdadeiro Deus, tornou-se indiretamente uma fonte de divisão nacional. As demandas financeiras e trabalhistas necessárias para sustentar sua magnificência geraram ressentimentos que fragmentaram permanentemente a unidade nacional conquistada por Davi e consolidada inicialmente por Salomão. Mas estas lições de declínio também revelam verdades espirituais profundas sobre a natureza temporária de todas as construções humanas, por mais gloriosas que sejam. O verdadeiro legado de Salomão não residia na permanência física de sua obra, mas nos princípios eternos que ela simbolizava e nos padrões civilizacionais que estabeleceu. A destruição do templo pelos babilônios em 586 a.C., registrada em 2 Reis 25, paradoxalmente confirmou a verdadeira natureza da construção silenciosa de Salomão. Embora a estrutura física tenha sido demolida, os princípios espirituais, arquitetônicos e civilizacionais que ela representava continuaram influenciando culturas através dos milênios subsequentes. O segundo templo, construído após o exílio babilônico, conforme descrito em Esdras 3:6, embora menos magnificente materialmente, manteve os padrões funcionais e simbólicos estabelecidos por Salomão. Esta continuidade demonstra que o verdadeiro projeto salomônico transcendia estruturas físicas específicas, residindo em conceitos duradouros sobre arquitetura sacra e organização religiosa. A influência do modelo salomônico se manifesta em tradições arquitetônicas cristãs, islâmicas e judaicas posteriores. Catedrais medievais, mesquitas otomanas e sinagogas modernas incorporam elementos proporcionais, simbólicos e funcionais que ecoam diretamente princípios estabelecidos na construção original do templo há 3.000 anos. Hoje, arqueólogos e estudiosos continuam investigando os métodos construtivos de Salomão, reconhecendo que sua obra antecipou descobertas em engenharia estrutural, acústica arquitetônica e gestão de megaprojetos. Universidades modernas estudam a organização trabalhista implementada por Salomão como precursora de conceitos contemporâneos sobre administração de projetos complexos e divisão especializada.
A verdadeira genialidade de Salomão residia em compreender que construções físicas são temporárias, mas princípios espirituais e padrões civilizacionais são eternos. Sua construção silenciosa moldou não apenas pedras e metais, mas consciências humanas através dos séculos. Se esta jornada pelas profundezas da sabedoria salomônica tocou seu coração, compartilhe este conhecimento para que outros também descubram estas verdades transformadoras, que permanecem relevantes em nossa época. À medida que o tempo avança e os impérios se revezam sobre as areias da história, o nome de Salomão continua ecoando entre pedras antigas e manuscritos sagrados. O templo que uma vez brilhou com o reflexo do ouro e o aroma do incenso já não existe fisicamente, mas sua essência permanece viva. Não nas paredes, mas nas ideias. Não nas colunas, mas nas consciências que buscam sabedoria e propósito divino. O verdadeiro templo nunca foi apenas uma estrutura. Foi e ainda é um mapa espiritual. Um convite à humanidade para construir dentro de si o mesmo equilíbrio que Salomão ergueu com pedra e fé: ordem, beleza, justiça e adoração. Cada elemento do templo, do Santo dos Santos ao pátio exterior, apontava para uma jornada interior que todo ser humano é chamado a percorrer. Séculos se passaram. E ainda hoje, arqueólogos revolvem a poeira de Jerusalém em busca das fundações perdidas, enquanto teólogos e místicos procuram decifrar o significado oculto da construção silenciosa. Mas talvez o maior mistério não esteja enterrado sob as ruínas, e sim vivo em cada coração que anseia por compreender o propósito da vida. O templo de Salomão foi destruído, reconstruído, profanado e esquecido. Mas a ideia que o originou não pode ser apagada. Cada ato de sabedoria, cada gesto de justiça, cada construção feita em amor é uma pedra invisível nesse templo espiritual que continua crescendo, não em Jerusalém, mas no coração dos que compreendem a presença divina. Quando o apóstolo Paulo declarou em 1 Coríntios 3,16: "Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós?" Ele não estava introduzindo um novo conceito, mas revelando o propósito original da obra salomônica. O templo de pedra era apenas o protótipo, o templo vivo é o destino final. Hoje, cada pessoa é chamada a continuar essa construção silenciosa. Não com ferramentas de ferro, mas com decisões diárias. Cada perdão concedido, cada verdade sustentada, cada ato de generosidade é uma pedra colocada na estrutura eterna. Essa é a verdadeira herança de Salomão. Uma sabedoria que transcende o tempo e transforma o comum em sagrado. E quando olhamos para as ruínas antigas, talvez possamos ouvir o eco do martelo espiritual ressoando entre as eras. Não o som de trabalhadores moldando pedras, mas de corações sendo lapidados pela graça. O ouro e o bronze se corroem, mas o amor, a justiça e a sabedoria continuam brilhando. Salomão construiu um templo que o tempo destruiu. Mas Deus, através da sabedoria, constrói templos que o tempo não pode tocar. A verdadeira construção silenciosa é a tua vida, onde cada escolha se torna um tijolo, cada oração um alicerce e cada lágrima uma unção. Então, ao encerrar esta jornada, faça uma pausa. Feche os olhos e imagine o reflexo dourado do templo ao pôr do sol. O som das trombetas ecoando pelos vales de Jerusalém e o coração de Salomão, agora em silêncio, pulsando em harmonia com o coração de Deus. E lembre-se, o templo não desapareceu. Ele apenas mudou de endereço. Hoje ele está em você. Imagine Jerusalém ao entardecer. O vento levanta a poeira dourada das ruínas onde um dia o templo se ergueu. As sombras alongadas das colunas caídas parecem dedos apontando para o céu, como se ainda buscassem tocar o divino.
O tempo passou, os impérios ruíram, mas algo permanece. Uma presença sutil, quase audível, como um sussurro. Ainda estou aqui. As pedras silenciosas parecem ecoar a sabedoria de Salomão. O verdadeiro templo não é feito de mármore, mas de corações que aprenderam a obedecer. O ouro se corroeu, os altares se quebraram, mas o propósito original, habitar com o homem, jamais foi esquecido. Deus não abandonou o templo, ele apenas mudou de endereço. Hoje, ele constrói de novo, mas não em Jerusalém antiga. Ele edifica templos vivos em cada pessoa que responde ao seu chamado com fé. Cada vida redimida é uma pedra polida pela graça. Cada lágrima de arrependimento, um tijolo de misericórdia. O mesmo Espírito que inspirou a mente de Salomão agora trabalha silenciosamente dentro de nós, transformando o comum em sagrado, o passageiro em eterno. Salomão construiu com martelos, madeira e ouro. Nós construímos com fé, amor e entrega. Ele erguia paredes. Nós erguemos caráter. Ele acendia lamparinas. Nós acendemos corações. O que começou com um rei sábio se completa em você. O templo invisível que Deus habita. Vós sois o templo de Deus, 1 Coríntios 3,16. Não é uma metáfora poética, mas a culminação de uma promessa milenar. O que Salomão iniciou, Cristo cumpriu, e o Espírito Santo continua em cada geração que responde: eis-me aqui, Senhor, constrói em mim. E assim, a construção silenciosa nunca parou. Ela continua toda vez que alguém perdoa o imperdoável, serve sem ser visto, ou permanece fiel quando tudo parece ruir. O templo cresce invisivelmente, sustentado por atos de amor e obediência. Um edifício espiritual, cujas colunas são almas rendidas à sabedoria divina. O eco da antiga Jerusalém se mistura às vozes do presente. O som dos martelos e das trombetas dá lugar às batidas do coração humano. O novo santuário. Os céus refletem o brilho de um ouro que não pode ser minerado, porque é forjado na alma. E quando o Espírito sopra sobre essas ruínas, o invisível se torna mais real que qualquer monumento terrestre. Hoje, diante do mesmo Deus que falou com Salomão, somos convidados a erguer o templo eterno dentro de nós. Talvez você não veja colunas, mas verá fé sustentando sua alma. Talvez não sinta o cheiro do incenso, mas sentirá o perfume da graça. Talvez não ouça trombetas, mas ouvirá a voz suave que diz: tu és minha morada. Este é o chamado: construa. Construa quando for difícil, quando parecerem ruínas, quando ninguém entender. Construa em silêncio, como Salomão, guiado por sabedoria que vem do alto. Pois um dia todas as obras visíveis desaparecerão, mas o templo que você construiu dentro de si permanecerá para sempre. E quando os anjos contemplarem a nova Jerusalém descendo dos céus, verão o reflexo do mesmo padrão salomônico. Mas agora multiplicado em bilhões de corações que se tornaram santuários vivos. Então, finalmente, o sonho se cumprirá. Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Apocalipse 21:3. As pedras antigas sussurram outra vez. E no meio do silêncio sagrado, a voz de Salomão, agora em espírito, parece dizer: tudo o que foi de ouro um dia se apagará, mas tudo o que foi de amor permanecerá.